Olha aí, rapaz, eles chegaram! Eles estão de volta! Delta Thinkers! Olha, a Delta já esteve aqui na Rio Innovation Week, não foi, Leonardo? Chega para cá, Leonardo, Rafael e o Thiago. Vem para cá. Chegou a hora de vocês, ao vivo, para todo o Brasil. YouTube direto. Podem vir, meninos. Os meninos das ideias. Esses caras têm umas ideias maravilhosas. Fizemos uma parceria. Fizemos a máscara do Ultraman. Aí eu não posso contar mais novidade para vocês. Opa, obrigado. Podem subir, Thiago, por favor. Vocês já estiveram na Innovation Week das vezes passadas, não teve? Não. Mais uma ou duas, não? Só como ouvinte? Então, por favor, já conhece, olha aí, bonitão. Rafael, obrigado por tudo. Teve uma sacada de nos atender prontamente e a gente fez essa parceria. Cadê o Léo? Léo tá dando entrevista? Léo não para, rapaz. Chaveirinho em 3D, rapaz. Esses caras são mole não. Fizeram altos lances. Léo, obrigado, Léo. É isso aí. Fiquem à vontade, por favor. Boa tarde, boa noite já, né? Fiquem com Deus aí. Já vai fazendo foto? É isso aí. Bom, pessoal, boa tarde. Bom, pessoal, boa tarde. Estão ouvindo? Alô? 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 É, tradução simultânea, né? Estão ouvindo? Perfeito? Legal? Show? Ótimo. Então tá. Como é que a gente passa aqui? Tô falando aqui. Beleza. Mas como é que passa o slide? Obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu me chamo Thiago Branquinho. Estou aqui com Rafael Matos e Leonardo Tuorto. A gente faz parte da Delta Thinkers. Vou falar um pouco aqui do nosso trabalho. Nossa missão aqui hoje é falar sobre sustentabilidade. Parece curioso, mas o ponto a gente tem uma jornada na segurança, uma jornada na sustentabilidade que já tem aí 10 anos. A Delta Thinkers nasceu de uma iniciativa que era uma incubadora de negócios sustentáveis. E ela se tornou a primeira mini fábrica do Rio de Janeiro. O que é essa mini fábrica, né? A gente produz qualquer coisa que você imaginar. A gente usa impressão 3D, corte a laser, CNC e outras técnicas de produção para criar o que você quiser. O ponto todo aqui a gente já tem, nesses 10 anos, mais de 500 clientes, milhares de peças impressas. O Léo vai mostrar alguns detalhes para vocês. E dentro dos nossos clientes nós temos aí, por exemplo, grandes nomes do mercado nacional, como Vale, L'Oréal e outros clientes que compõem esse nosso conjunto. A vida da Delta Thinkers hoje é materializar sonhos. Então, o nosso negócio é baseado na imaginação das pessoas. Bom, tem que ter mais vigor, hein? Nossa agenda aqui ela é dividida em 3 partes. A primeira parte eu vou falar para vocês um pouco sobre a questão da criação, a questão do primeiro R, que é repensar. A gente vai falar dos outros 6 R's, dos outros 5 R's, dos 6 ao longo da palestra. Então, o Léo vai mostrar alguns exemplos para vocês, mais práticos, de como que a gente trabalha alguns dos R's dos 6, e no fim a gente vai falar sobre reciclagem, que inclusive
no nosso peito aqui a gente tem uma pena que vem de PET reciclado. A gente está com alguns projetos novos de cenografia e tudo mais que utilizam reciclagem baseada em impressão 3D. Bom, quando a gente fala em criação, né, pegando até uma questão mais abstrata, a gente tem, por exemplo, o início do universo. Né? Vamos pegar a teoria do Big Bang, por exemplo. Estava tudo concentrado num pontinho, e aí, um dia, aquele pontinho virou um universo inteiro, e aí a gente pode até analiticamente falar que todos nós somos feitos de pó de estrela. Essa teoria, né, pode ser interessante, mas eu gosto muito de um outro pensamento da criação do ser humano, que vem da mitologia grega, que é do Prometeu. Prometeu e o irmão dele eram encarregados de criar todos os animais da Terra. Isso incluía o ser humano. O que acontece? O irmão dele gastou todo o material fazendo penas, garras, dentes nos outros animais, e quando chegou no ser humano, não tinha nada. Tinha acabado o material, só tinha argila. Então Prometeu chegou e falou, cara, eu vou dar um diferencial para esse bichinho aqui. Eu vou roubar o fogo dos deuses e vou entregar para o ser humano. E aí, com isso, ele foi punido, né? 30 mil anos de punição e tudo mais. A história, depois vocês podem pesquisar. Ele inclusive, está livre nesse momento, porque alguém ficou no lugar dele. Fizeram a troca de prisioneiros. Mas o ponto é, quando Prometeu trouxe para nós a chama dos deuses, ele nos deu não só o conhecimento e a sabedoria, mas ele trouxe para a humanidade a ideia da liberdade. Liberdade começou a liberdade da ignorância, de você não saber as coisas, você poder descobrir as coisas. Mas quando a gente fala de liberdade, a gente amplia o conceito para questões como liberdade de ir e vir, de ser, de pensar, expressar e criar. Né? Então essa liberdade de criação, ela gera uma questão que é... Pausa dramática. Qual é o limite da liberdade? Na hora que a gente começa a criar, fazer qualquer coisa que a gente queira, qual o limite dessa liberdade? Na hora que a gente começa a fazer as coisas, né, a gente pode entrar aqui em aspectos éticos. O meu direito termina quando o seu começa e tudo mais. Mas a gente tem uma questão com relação à criação, que é, a gente vive num planeta com recursos limitados. Então, se você pensa que você vai sair criando à vontade, é mentira, porque você não vai conseguir. Você vai ter uma hora que vai esgotar o recurso. Então, por conta disso, é legal pensar numa abordagem que vai permitir que você tenha o melhor uso possível dos materiais. E aí, quando a gente fala de melhor uso possível dos materiais, a gente pode abordar, por exemplo, a questão do 6R. Então, o 6R, na época que eu comecei a trabalhar com sustentabilidade, há algum tempo aí, eu sou biólogo de formação, tá? Só para vocês saberem. Então, e já tem 22 anos formado. Quando lá nos primórdios eram só 3R. A coisa foi ampliando, felizmente, a gente foi criando outros conceitos. E hoje a gente trabalha com 6R. Começando por repensar, que é a parte que eu falo com vocês. Depois, a gente vai falar sobre recusar, que é você deixar de usar, começar a não aceitar coisas que são práticas normais. Nosso próximo ponto está em reduzir, que é você fazer um melhor uso dos materiais de modo geral, dos recursos que a gente utiliza. Tem a outra parte que é reutilizar, que é você fazer uma ressignificação daquele material para que você possa dar um novo uso e continuar usando aquele material. Quinto ponto é reparar, que é a capacidade de você ter algo quebrado, que é consertado e você continua utilizando. E por fim, se você não tem jeito, você vai lá e recicla. Vai ser a parte que o Rafael vai mostrar. Essa questão toda, vamos falar da parte de repensar. Né? Quando a gente fala em repensar, é importante a gente pensar o seguinte: as coisas nascem no design. Então, o design que hoje é aplicado em muitos produtos é quebrado, ele tem problemas. Então, por exemplo, alguns problemas que a gente tem no design hoje, né? Itens irreparáveis, impossibilidade de upgrade, né? Você compra um computador, às vezes um notebook, você não consegue fazer upgrade dele.
materiais mistos que impedem que você faça algum tipo de uso futuro daquilo, descartáveis, muito descartáveis, lixo eletrônico de um modo geral, embalagem de uso único, que acaba casando também com os descartáveis, né? Vamos lá, eu preciso chegar na última linha, que é o que me conecta com o próximo slide. Vai chegar. Gente. Mobiliário é um problema. Vocês já pararam para pensar? Lá em casa a gente troca muito pouco sofá, mas outro dia eu troquei o sofá. E aí, pensa, o meu sofá foi pro condomínio, tinha uma área lá no condomínio, eu doei o meu sofá pro condomínio. O sofazinho que tinha ali no condomínio, todo quebrado, foi para algum lugar. E certamente ele um dia vai parar num aterro sanitário e ocupa volume, né? O mobiliário hoje é um ponto que é muito complexo, porque você tem metal, madeira, tem itens não recicláveis, você tem pontos que são bem difíceis. Itens de propósito único, isso aqui às vezes, né, a gente pensa num crachá, por exemplo, né? Aqui tudo bem, a gente tem muitas coisas recicláveis, mas às vezes você tem uma camisa que é só para aquilo, né? E, por fim, mas não menos importante, a gente tem a parte, a desperdício de energia e, por fim, a obsolescência programada. A obsolescência programada é algo que aperta a gente pra caramba. Quando a gente fala de celular, principalmente, hoje, você pega os novos celulares, os fabricantes estão dando garantia de que você vai ter atualização por X anos. Para você saber que aquele negócio não vai ter obsolescência programada, como era no início dos anos 2000, que o celular durava ali um ano e meio e olha lá, né? Então, as coisas estão começando a ser repensadas desse modo. Inclusive, tem um exemplo muito legal para combater a obsolescência programada, que é o pessoal da Framework. Eles fazem computadores que você compra uma base e você pode montar diferentes componentes. Você troca teclado, você troca GPU, você troca capacidades gerais de layout. Tem um monte de coisa interessante que você consegue fazer e chegou um momento que você precisa de mais capacidade, você troca o módulo da CPU e pronto. Então o upgrade é muito fácil. E mais, eles pegam a peça que você está descartando para poder vender como remanufaturado. Então você tem um ganho nisso aí, porque você consegue colocar outras pessoas para usar um computador que para você não é mais útil, mas outra pessoa pode querer usar. Bom, então quando a gente fala de design, é o primeiro ponto da coisa, né? O primeiro momento da criação, a gente precisa incorporar a sustentabilidade no design. Tá? Porque no momento que você coloca a sustentabilidade no início do processo, você já trabalha todos os pontos dela até chegar no produto final. Você não precisa esperar chegar no momento final e falar assim, olha, esqueci que minha embalagem é problemática. Puxa, esqueci que meu componente eletrônico não tem como trocar. Nossa, é impossível de reparar esse equipamento. Você já elimina esses problemas na largada. Então, para dar um exemplo para vocês, aí trazer um modelo de casa, né? A Delta Thinkers tem um framework, uma metodologia que a gente chama de ideia, né? O Delta Thinkers Ideia. A gente tem 3 pilares fundamentais. O primeiro deles é inspirar. Então, é olhar para exemplos para a gente poder levar isso para a melhor forma possível, incorporar os melhores exemplos do nosso design. Desenvolver, o segundo pilar, que coloca a capacidade de deixar todo mundo livre para testar a melhor forma de executar algo. E, por fim, a gente vai para a parte de aprovação, em que você vai ter uma prototipagem mais direcionada, você vai validar o produto final para poder colocar em execução. Lembrando que nós somos uma mini fábrica, então às vezes a gente faz um protótipo, faz um pedacinho, às vezes a gente faz 2.000, 3.000 peças de algo, né? Então, nesse sentido, tem uma matriz que a gente trabalha e que a gente resolveu trazer para cá para mostrar para vocês, que é, para cada momento da nossa execução, então seja ela na inspiração, no desenvolvimento ou na aprovação, a gente pode ter referências e pode tocar aspectos ambientais, sociais e econômicos. Então, por exemplo, a gente pode se inspirar na natureza, e o Rafael vai falar um exemplo disso daqui a pouco.
a gente pode procurar soluções que promovam inclusão e bem-estar social e influenciar os nossos designs, os nossos clientes a terem operações de longo prazo, com partes restauráveis, partes reparáveis, reciclagem e tudo mais. Tá? Então isso aqui é uma forma que a gente tem de abordar essa coisa, de repensar como criar um material, como criar os materiais. Bom, vou passar agora para o Léo, que vai continuar alguns R's para vocês, vai mostrar alguns exemplos muito legais sobre o que a gente tem feito. Léo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, eu vou começar pelo primeiro R, o recusar. O primeiro item do recusar, que a gente fala que é onde a impressão 3D pode atuar, é em recusar logística de alto impacto de CO2. Como que a impressão 3D atua nesse sentido? No momento que a gente pode trabalhar com a manufatura, a produção distribuída, eu não preciso fabricar um produto na China e transportar esse produto com navio, avião, para qualquer outro local do mundo. Então, a partir da manufatura distribuída, da produção distribuída, um designer pode criar um produto no Brasil, na Suécia, na França e ter ele instantaneamente em qualquer lugar do mundo. Eu não tenho que transportar um produto acabado, não tenho perdas de transporte e eu tenho uma distribuição muito mais simplificada. Então, o primeiro R que a impressão 3D pode trabalhar. E até como o Thiago falou, isso passa muito pelo repensar também. É um dos pilares, porque para um produto ser possível através da manufatura distribuída, da produção distribuída através da impressão 3D, o produto tem que ser pensado para a impressão 3D. Então, é um ponto em que é o primeiro ponto, né, que a gente pode recusar através da impressão 3D. Realmente, o Thiago tem um ponto. Foi. O segundo ponto que a gente pode recusar é materiais de alto impacto de CO2. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos materiais mais comuns para impressão 3D é o PLA. Ele é um plástico, o ácido polilático, ele é um plástico derivado de fontes renováveis, cana-de-açúcar, milho, e esse material biológico passa por um processo e ele é transformado em um polímero. E um polímero biodegradável, compostável e amigável à natureza, né, de certa forma. Então, esse material já é um material naturalmente de menor impacto ambiental do que seria um plástico de engenharia, um plástico normalmente utilizado para injeção. E, ao contrário de que muitas pessoas pensam, né, é um material biodegradável, eu vou deixar ele em cima da minha mesa e ele vai sumir instantaneamente. Isso não é uma realidade. A gente, por exemplo, até trouxe, mostrando aqui esses totens, esses prêmios que a gente fez para La Roche-Posay, são feitos em madeira e em pele. E é um material que já tem alta durabilidade. Drinks para bares, um bar aqui do Rio que a gente também trabalha muito, também um cliente nosso, também é feito todo em PLA. E, é claro, materiais de decoração, materiais de casa e até itens de decoração são possíveis de serem feitos com um PLA sem nenhum problema. E aí eu vou até mostrar um pouquinho mais depois. E aí, próximo R é o reduzir. A impressão 3D, naturalmente, é um processo que reduz desperdício. Devido a impressão 3D normalmente é conhecida como manufatura aditiva. Por que ela é uma manufatura aditiva? Ao contrário de uma usinagem, de uma fresagem, de um corte a laser, a impressão 3D trabalha adicionando material para gerar uma peça. Então, por isso ela é uma manufatura aditiva. Então, sendo nesse sentido, enquanto numa fresa eu estou tirando, tenho um bloco de material e eu tiro o material dele até chegar ao formato que eu desejo, na impressão 3D eu não tenho esse desperdício, eu não tenho material de perda, com pouquíssimas exceções. Eu vou adicionar material até chegar à forma que eu preciso. E isso em todas as tecnologias de impressão 3D. Por isso que o nome, vamos dizer, o nome formal da impressão 3D é a manufatura aditiva. E aí esse videozinho aqui ilustra esse processo. O processo de fresagem de um anel em cera e ao lado uma impressão de um castelo em PLA, se eu não estou enganado. Aí, um outro ponto que pode ser reduzido através da impressão 3D é o desperdício
pela manufatura excessiva. Quando eu vou fabricar um item em uma manufatura tradicional, uma injeção, um processo mais industrial, mais consolidado, mais comum, né, no dia a dia, eu vou acabar tendo lotes de milhares, centenas de milhares de unidades. Não necessariamente isso vai ser vendido, isso tem que ser fabricado em ponto central e distribuído, até a gente volta para o recusar a logística, né? Então, eu tenho esse processo que eu posso reduzir essa perda. Por quê? A manufatura por impressão 3D, preferencialmente, normalmente é feita por demanda. Eu tenho um produto que eu estou comercializando, ele é fabricado a cada cliente, ele é fabricado só quando ele realmente está vendido, como ele foi vendido para um cliente. Então, eu consigo reduzir muito a quantidade de material que é desperdiçado nesse processo de distribuição. Aí, até um exemplo que a gente tem são os barbeadores. Esses barbeadores foi um trabalho que a gente desenvolveu junto com a Procter & Gamble, a Gillette, aqui do Brasil. Foi um dos maiores projetos de impressão 3D da América Latina, da Procter & Gamble até o momento, até onde a gente conhece. A gente produziu mais ou menos 2.000 unidades de barbeadores customizados para cada cliente. O cliente, na época, escolhia o herói que ela desejava, que era o que ela se identificava, e podia botar o nome dele no cabo. Então, cada cliente recebeu um barbeador customizado que foi produzido sob demanda para ela. Então, o desperdício nesse processo foi praticamente nulo. Um outro exemplo, a LumiPoint, que também é um cliente nosso, fabrica luminárias. As luminárias têm um pequeno estoque, assim que ele é vendido, ele é produzido. Então, eu não tenho desperdício, eu não tive que gerar um grande estoque, um grande investimento para ter um estoque e vender. O produto foi criado, desenvolvido, fotografado do jeito que foi, e toda vez que ele é vendido, ele é produzido, sem desperdício. E um outro exemplo vindo nos Estados Unidos é a Gaintree, a última luminária do canto, que também é uma marca que está trabalhando. Eles coletam designers ao redor do mundo, criam materiais de decoração inovadores, e todos eles são produzidos com impressão 3D e com acabamento ecológico, tintas à base d'água, e todos esses itens, por exemplo, também foram feitos em PLA, inclusive a Gaintree, que trabalha lá nos Estados Unidos. Então, além de reduzir pelo próprio material em si, a impressão 3D, pelo método Fabril, a impressão 3D também reduz o desperdício, por não ter material, produtos que vão ser descartados por falta de uso. Um outro mercado que utiliza muito a impressão 3D, que também já trabalha há décadas, né, desde o início, com a questão da redução de desperdício, é a indústria joalheira. Afinal, ninguém quer desperdiçar ouro, ninguém quer desperdiçar prata. Então, a indústria joalheira já trabalha desde a década de 90 com impressão 3D. E a gente, desde 2014, desde 2016, mais ou menos, um pouquinho depois a gente começou, esse nosso setor joalheiro, a gente já trabalha com a parte de joalheira em impressão 3D. A gente imprime uma matriz em resina e essa matriz passa por um processo de fundição e vira ouro, prata, qualquer material em metal precioso. Então, toda joia produzida, uma boa parte da joalheria já funciona assim. Mesmo as grandes marcas funcionam dessa exata forma. Então, eu não tenho nenhum excesso de estoque. Tudo que é produzido, eu tenho uma vitrine e o material guardado. E quando isso é vendido, é produzido novamente. Quase toda a joalheria trabalha assim, e até para alguns outros processos, como, por exemplo, aqui no meio, eu tenho uma peça que a gente produziu junto com a doutora Natasha. Ela estava alocada no Museu Imperial, lá de Petrópolis, e era necessário fazer a restauração de um livro da Princesa Isabel. Então, essa peça foi impressa em 3D, através de um processo de joalheria, né? Ela foi transformada em prata e restaurada. Então, sempre com produção sob demanda, sem nenhum excesso. E aí a gente passa para a reutilização, né? Como é que a impressão 3D pode atuar na parte de reutilizar, né? O primeiro reuso, né, que a gente apresenta é a parte de arte, porque a impressão 3D tem muito pouco resíduo, mas os resíduos que a gente tem, a gente pode transformar. Tem o artista Alexandre Pinhel, que está até prestigiando a gente hoje. A gente tem uma parceria com ele
Alguma parte dos nossos resíduos ele já coleta e ele trabalha criando objetos de arte. Já foram expostos no Museu da Light, Museu da Justiça, em diversos locais. E aí ele consegue trabalhar com o nosso material, tanto termoformando ele, derretendo e transformando em de arte, quanto material, outros tipos de materiais, mas resinas, que são ainda irrecicláveis. Mas aí ele trabalha transformando, né, o que seria um resíduo em arte. É claro que também uma outra forma de utilizar a impressão 3D para o reuso é a parte de, por exemplo, você vai descartar um pote de vidro, vou descartar uma garrafa PET, vou descartar alguma coisa na minha casa. Eu quero dar uma segunda vida para aquilo. Todo mundo tem aquela mãe que transformou o pote de margarina, pote de manteiga, não, requeijão, obrigado, tô quase o pote de requeijão e um pote de água. Ah, mas eu quero transformar numa canequinha. A impressão 3D pode ajudar nisso. Eu quero transformar em um pote de planta, com mais design, com mais estilo para minha casa. A impressão 3D a gente pode trabalhar, por exemplo, criando peças para dar uma segunda vida para itens do dia a dia. Até durante as enchentes que tiveram no Rio Grande do Sul, muitos youtubers, muitos influencers trabalharam utilizando garrafas PET para criar flutuadores. Então, eles reutilizaram garrafas PET, utilizando acessórios impressos em 3D para criar flutuadores para as pessoas, para remover os animais. Então, a impressão 3D pode atuar nesse reuso de objetos do cotidiano e dando um novo significado a eles, né? Tanto no sentido decorativo, quanto no sentido funcional. Outro ponto de reuso também, que parte muito do que o Thiago falou, do repensar, é o de eletrônico. Aqui a gente tem, todos os 3 produtos foram desenvolvimentos nossos. Eu tenho ali um drink que a gente criou para o Buzz Bar, um sistema educacional para auxílio de educação para crianças autistas, e aqui eu tenho um controlador de fita LED. Os 3 itens, na realidade, compartilham um conjunto de itens eletrônicos muito similar. Quando eu penso desde o início na fabricação desses itens, eu posso explorar módulos parecidos e quando eu posso querer transformar um produto em outro. Ah, eu não tenho mais, esse produto saiu de linha, não precisa ser mais usado, vai ser descartado. Eu posso reutilizar as peças dele, eu posso reutilizar módulos dele para criar outro produto eletrônico. Até é um jeito de combater, né, até o próprio descarte eletrônico, porque é um lixo que é muito difícil de ser reciclado. E através, claro que não só da impressão 3D, mas de toda uma mudança de pensamento, a gente pode pensar em dar uma nova vida para itens que seriam descartados. E esse movimento, né, de reuso de eletrônicos, ele é muito derivado do movimento Maker. O movimento Maker fomentou, né, além da própria impressão 3D, fomentou o nascimento do movimento Maker, movimento DIY, né, de desenvolvimento de itens eletrônicos por conta própria, popularizou ferramentas de programação, módulos eletrônicos e além da própria impressão 3D. Então, esse movimento ele possibilitou, né, a criação de um mercado eletrônico muito extenso, onde você tem módulos, eu tenho peças e além do conhecimento distribuído, para que seja possível a gente reutilizar componentes eletrônicos sem tanta complexidade. Um último item, que é o reparar. Muitos itens muitos objetos industriais, muitos projetos não tem mais, podem estar funcionando perfeitamente, mas, por exemplo, quebrou um pedaço de um painel, quebrou um suporte de uma peça, quebrou o botão que regula o gás, por exemplo. E a impressão 3D atua fazendo a engenharia reversa desse item. A gente pode fazer uma engenharia reversa dele, recriar esse produto em 3D, e a partir desse item digitalizado, ele ser fabricado de forma indeterminada, né? Pode ser fabricado indeterminadamente para repor aquele equipamento, manter aquele equipamento em uso. E isso é uma aplicação muito valiosa, né, para o mercado atual, porque muitas vezes a gente tem equipamentos que estão funcionando, que operam normalmente,
mas um acabamento quebrou ou alguma peça que o fabricante não trabalha mais, partiu, quebrou, não tem mais, o fabricante não fornece. Você vai descartar um equipamento que muitas vezes é de alto custo, ou você vai trabalhar para reutilizar ele, fazer uma engenharia reversa e continuar esse equipamento em uso. E até a gente tem, além dessas duas peças, que foram, se não me engano, foram para hospitais aqui do Rio, a gente já teve casos com Petrobras, inclusive o Alexandre Pinhel fez parte dessa história, e Furnas, que na verdade foi a parte do Alexandre, que a gente trabalhou criando peças para uma subestação, algumas subestações elétricas, peças de refrigeração, de vedação para os circuitos de refrigeração e peças internas de disjuntores, que o fabricante não tinha mais isso, então foi uma economia de milhões de reais. Ao invés de você repor um equipamento completo, você repõe apenas as peças que o fabricante não produz mais, mas que são apenas peças simples que precisam ser repostas. Na Petrobras, no caso, nós trabalhamos para a estação de tratamento de efluentes de uma termoelétrica aqui no interior do Rio. Então, a gente pode fazer a engenharia reversa de uma peça que não está mais em operação e fazer com que ela mantenha e criar novas peças a partir da impressão 3D, mantendo um equipamento de um custo significativamente maior em operação sem nenhuma intercorrência, né? Interessante é que, inclusive, as peças que a gente fabricou acabaram tendo performance igual, idêntica ao industrializado. Então, foi um caso de extremo sucesso que a gente teve. Bem, e aí, passar para o Rafael falar sobre a reciclagem. Valeu, Léo, obrigado. Qual é o botão aqui mesmo? Esse. Beleza. Nossa, falei alto. Deixei todo mundo surdo. Provavelmente. Obrigado, Léo. Boa noite a todos aqui presentes. Eu vou falar da reciclagem, o último R. Meu nome é Rafael, me apresentei no início. E esse botão... Vou falar da reciclagem, mas da reciclagem... Olá. Mas claro que da reciclagem aliada à manufatura aditiva, ou a impressão 3D popularmente conhecida. E para isso, quem conhece o Rei Leão? Todo mundo aqui assistiu o Rei Leão? Claro, né? Vamos usar o Rei Leão para explicar um pouquinho da importância da reciclagem, ou até mesmo o porquê da reciclagem, o que é reciclagem. Acho que, para mim, pelo menos, a mensagem que o Rei Leão mais gostou foi essa do ciclo sem fim, o ciclo da vida, né? Que, apesar de todas as adversidades, uma coisa certa é que a gente nasce, a gente cresce, se reproduz, ou não, e morre. Assim como tudo que é orgânico. Mas e o plástico? Eu nunca vi um pé de poliestireno, uma árvore de poliuretano, um arbusto de PET. Nunca vi. Porque nós criamos o PET. Nós criamos o plástico. Então, se nós criamos o plástico, é nossa responsabilidade, né? E ele precisa, para fazer esse ciclo que a gente está falando aqui, esse ciclo que nós naturalmente fazemos, ele precisa de um empurrãozinho, né? E a maioria dos plásticos, a grande maioria dos plásticos, precisa fazer, na verdade, vários ciclos. Por isso a reciclagem, né? Tem plástico que vai fazer 7, 8, 9 ciclos até chegar ao seu potencial máximo de uso. Seguindo na temática do Rei Leão, cada um tem a referência que merece, né? Thiago trouxe aqui, prometeu, eu trago o Rei Leão, Hakuna Matata. Gosto muito, mas Timão tá triste, Pumba também. Por que eles estão tristes, né? Uma outra música muito famosa é a do Hakuna Matata. Que, os seus problemas você deve esquecer, isso é viver, vou karaokê. Mas eu discordo. Eu acho que não tem que ser assim. Eu acho que a gente tem que resignificar isso. Agora estão felizes. E por que não os seus problemas você não deve esquecer? Isso sim é ver. Temos que aprender. Reforçando aqui, usando o Rei Leão de novo, que o plástico
é nossa responsabilidade. E sim, nós temos que reciclar. Reciclagem é muito importante. Bom, mas estamos falando da impressão 3D alinhada à sustentabilidade. E nisso, né, existem vários tipos de impressão 3D, de manufatura aditiva. A gente pode falar da SLA, SLS, a gente falar impressão em resina, impressão em pó, agora tem metal, enfim. Mas a gente está falando de impressão FDM, a impressão de termoplásticos, né? Que é a mais popular. Provavelmente todo mundo que está aqui ou assistindo a gente em casa já viu uma impressora FDM, a impressão de filamento fundido, né? Mas, explicando por alto como funciona, para quem ainda não sabe, ela é alimentada por um fio, né, de plástico, que é passado por um extrusor, e assim vai depositando o material camada por camada. Mal comparando, é como se fosse uma pistola de cola quente high-tech. A pistola de cola quente tem a mesma ideia, né? Um tubinho que sai num bico de metal e vai fazendo uma linha. É assim que funciona. Porra, botão ruim pra caralho. Bom, falando do filamento, nós temos uma variedade muito grande de plástico, logo temos uma variedade muito grande de filamento. A grande maioria dos filamentos são virgens, mas não tem essa necessidade. Não muda o desempenho do material. Quer dizer, nós temos como trabalhar esse plástico de diversas formas específicas, né? Cada material tem a sua propriedade e nós conseguimos fazer o blend que a gente quiser. O foco aqui não precisa ser virgem, isso ele pode ser de resíduos esses coletados das praias, por exemplo. Nós vamos ver mais à frente. Bom, aqui eu estou dando um exemplo da Prusa, o material sendo reciclado. Ele primeiro, o resíduo é triturado, depois ele passa por um processo de secagem, querendo ou não, o plástico ele tem muita umidade, a umidade influencia. Depois ele vai fazer um blend desse material todo que foi triturado e seco, né? Você faz uma primeira extrusão para unificar aquele blend, né? Depois ele vai ser triturado de novo, atingindo grânulos menores, para aí sim a gente fazer a última extrusão e criar o fio final, né? Ele está passando ali sendo resfriado na água. E aí sim a gente faz o fio final, que ele é enrolado em carretéis. E aí nós vamos ter os rolos de filamento que nós compramos para utilizar nas impressoras FDM. Bom, o Léo já falou do PLA, o Thiago comentou do PET. Estou falando agora do filamento reciclado, mas não só o filamento pode ser feito a partir de resíduos, mas sim o seu pigmento também, né? Na primeira imagem, na imagem de topo, aqui tem um laser, não tem? Tem. Nessa imagem daqui, é o material reciclado, e esse pigmento foi feito com alga marinha. Nesse daqui, ele foi feito com resíduo do processo de fabricação de vinhos. Já esse daqui, com milho, né, o milho processado. Então, olha que legal, você pode ter um plástico de origem vegetal, milho, como PLA, pigmentado com milho também, é milho ao quadrado. E esse último aqui é mais interessante para mim, que é com resto de comida. Literalmente, resto de comida. Assim, restaurante fez parceria com a Prusa, eles pegaram o resto de comida, claro, é tratado, passa por um super processo, que aí você consegue esse pigmento de branco opaco ou perolado. Né? Não tem problema nenhum com mofo, não tem cheiro, nem nada do tipo. Mas a origem é resto de comida. Olha que legal, olha que legal. Então, ele desse pigmento é risotto. A qualquer momento, assim que o controle
Muito obrigado. Bom, reciclagem com impressão 3D não é pior do que nenhuma outra. Né? Aquela famosa agrotech, a pop é tudo. Sim, é maneiro pra caramba. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Como por exemplo a EcoAlf, é uma marca de roupa que fica em Milão. É muito legal que parte das roupas são com material coletado das praias, né? Muita coisa com rede de pesca, materiais plásticos de embalagem, eles usam na fabricação das suas próprias roupas. E seguindo essa ideia, né, valorizando a impressão 3D, eles fizeram as paredes, a decoração toda da loja impresso em 3D. Né? Aqui é o exemplo, uma parte de uma parede sendo impressa e toda a parede, essa mobília, tudo isso foi impresso em 3D. Tudo isso foi impresso em 3D, trazendo essa ideia glacial, né? Quem fez foi a Nagami. Essa ideia glacial, falando e trazendo atenção justamente para essa questão da sustentabilidade, né? Derretimento das geleiras e tudo mais. Um outro exemplo que eu trouxe aqui é a Reflow. Ela também tem a mesma pegada, não tão voltada assim pela coleta do oceano, focam até mais um pouco na questão de resíduos e lixo da comunidade, mas eles também utilizam muito, e não só para fazer produtos, mas eles têm um estudo por trás muito interessante da identificação do material e encontrado, seja ele qual for, e como a gente pode reutilizar ou reciclá-lo. Então, muito interessante, eu trouxe aqui um exemplo de luminária, porque sim, porque eu gosto de luminária, eu acho muito bonito. E outro exemplo que eu trago aqui, a gente falou da EcoAlf e a Nagami, que acontece em Milão, mas a gente pode falar da Pangeia, que acontece aqui no centro do Rio. Né? Quem está aqui nessa foto, esse cara bonito aqui, ó, é o Arian, que está ali. Fala, Arian, tudo bem? Ele é um dos donos da Pangeia Lab, que está fazendo um trabalho incrível, tem um braço robótico também, e aí ele já fez luminária, já fez parede para evento, stand, faz muita arquitetura e design do modo geral, né, design de interiores, e tem muitos móveis, muitas coisas interessantes. Eu convido a todo mundo a depois dar uma olhada no site dele, que tem muita coisa legal lá. Mostrando aí o braço robótico. A ideia é a mesma da impressora que eu mostrei para vocês antes, daquela pequenininha. Só que, no caso, ele usa um braço robótico. E, diferente de um fio, ele joga já direto o material reciclado, os pellets, nessa caixinha ali em cima do braço, e vai depositando, camada por camada, só que a camada é grande. Mas traz uma estética bem legal e as possibilidades ainda são infinitas. Né? Assim, não é à toa que é o primeiro estúdio de fabricação digital desse tamanho, usando no braço robótico, aqui no Brasil, e todo o material deles é reciclado. Parabéns, Pangeia, Ariane. Bom, seguindo nessa temática e unindo, concretizando ali a ideia da reciclagem e da impressão 3D, da manufatura aditiva, a gente tem que falar, eu tenho que falar a diferença de uma economia linear e de uma economia circular. Né? Explicando a economia linear, como é que funciona normalmente, ou como funcionou durante muitos anos. Recursos naturais são extraídos, manufatura, indústria, a gente vai utilizar, depois tem uma disposição final e lixo. Jogada aonde? Tudo quanto é lugar. Vai ser aterro, lixão, sei lá. Isso não é legal. É uma linha. A gente aprendeu com o Rei Leão que tem que focar no ciclo, né? Economia circular, parada. Onde... vocês estão me ouvindo? A gente, quando fala da economia circular, nós temos dois tipos de economia circular. Uma de materiais técnicos, né? Então, aí a impressão 3D, né? Ou vou dizer, a pessoa maker, muitas vezes, nesse processo, une ali a manufatura e o uso. Às vezes é a mesma pessoa, tem duas só etapas, né? Você mesmo produz, você mesmo usa.
e ela retorna para uma manufatura, se por exemplo se for reciclada, e aí você imprime de novo e você mesmo usa. Mas a manufatura circular de materiais técnicos, no modo geral, funcionam nesse sentido. Então você tem a manufatura, você usa e depois ela retorna. E quando a gente fala de materiais biológicos, o Thiago chegou a dar exemplo de camisa de algodão, biodegradável. Você pega recursos naturais, ela passa pela manufatura, tem o consumo, regeneração. Porque essa camisa vai voltar de alguma forma para a natureza e ela não vai causar um impacto ambiental. Se causar qualquer tipo de impacto, é mínimo. Da camisa nem vai causar, mas enfim. Ok. Agora vou dar aqui um exemplo para vocês, uma aplicação da economia circular que permite uma manufatura circular que está acontecendo. Tá? Então, o Thiago falou da peninha que a gente está carregando aqui. Eu vou dar um spoiler, mais para frente a gente vai explicar e mostrar a pena. Mas ela permitiu, não permitiu, mas ela trouxe em evidência isso muito forte para a gente, na possibilidade, na implementação de uma manufatura circular, né? Então, nós temos garrafas PET, tá? Lembrando que, só uma curiosidade, lembrar que só 5% do material plástico, quando a gente fala de PET, é reciclado, tá? Então, isso é muito pouco, isso é ridículo. Isso. E, principalmente, transparente e verde. Por isso que só tem garrafa transparente e verde, as outras, a azulzinha, a rosinha, ou aquele do whey, ou qualquer outra coisa que é de outra cor, 99% dos centros de reciclagem não aceitam. O catador leva à toa, fica puto e para de coletar. Isso é um fato interessante. Nesse processo não tem isso, qualquer plástico está valendo. Então o plástico ele é coletado da mesma forma que eu mostrei no vídeo. Processado, trabalhado, triturado, você faz o filamento. Esse filamento gera os rolos. Com ele você pode fazer a impressão, por exemplo, das penas ou de qualquer outro produto impresso em 3D ou diversos exemplos que o Léo e o Thiago mostraram aqui para vocês. Então a gente tem um troféu, qualquer outra peça, chaveiro, ou óculos, por exemplo, que teve um projeto muito legal também. Vale citar da Maré Relógios, fizeram óculos. Esses óculos, por exemplo, poderiam ser, por que não, para a comunidade? Enfim, tem muita coisa social que pode ser agregada a uma manufatura circular, além do fato de ser eco-friendly e sustentável. Mas isso aqui é um exemplo prático que está acontecendo para vocês com a impressão 3D inserida. Não falei, não sei como voltar nisso, mas uma coisa interessante é aquele material todo que foi criado com a impressão 3D, esse material todo que foi criado com a impressão 3D, ele pode voltar a ser triturado e permitir, como é dito antes, fazer aqueles ciclos e o plástico ter... Voltou? Vocês estão ouvindo? Tá. Mais ou menos. Não posso fazer muito, estou me esforçando, a culpa é dele. Aquele plástico todo que foi trabalhado, ele alimenta de novo o mesmo ciclo, ele retroalimenta aquele ciclo e você consegue utilizar, fazer o plástico atingir seu potencial máximo de uso. Tá, aqui biomimética. Eu lembro que o Thiago tinha apontado o dedo para mim e falado do inspirar. Então, biomimética faz parte disso, de inspirar. Vocês entendem esse conceito? Já ouviram falar em alguma vez? Já? Legal. Biomimética é o olhar para a natureza, basicamente. É você entender a estratégia que a natureza tem nela mesma. Como o João de Barro vai montar, depositar material em cima de material, como um gavião faz para ser aerodinâmico, a pose que ele faz para cortar o ar, o vento, enfim. A forma que as formigas se comportam, as decisões que elas tomam para fazer trilhar o caminho. Isso é muito interessante, tem muita coisa envolvida e com esse olhar para a natureza você consegue utilizar a biomimética em tudo, na medicina, engenharia, que seja, e principalmente no design. Então foi para criar essas penas, por exemplo, nós usamos a biomimética. Nós olhamos para a natureza, olhamos para os pássaros, logo, eles que têm as penas, e identificamos que Dá para ver esse laser? Tá. Você olha para a asa do pássaro, por exemplo. Ela tem um eixo
com duas seções de penas, né? As primárias e as secundárias, né? Até as terciárias. Mas você enxerga um padrão. Um padrão esse que são de penas em sequência paralelas. Todas saindo de um haste, que é a própria asa do animal, a própria estrutura da asa. E aí vamos olhar para a pena. Vocês percebem que o padrão se repete? Tem um eixo com várias linhas paralelas saindo da pena. Esse eixo se chama hax, né? E essas linhas são as barbas da pena. E aí vamos dar um zoom aqui na pena. A figura do lado é boa para mostrar. A gente dá um zoom nas barbas. A gente está dando um zoom nas barbas da pena. A estrutura se repete de novo. Então você de novo tem um eixo, que agora se chama cálamo, ou hax também, mas é mais comumente chamado de cálamo, e as bárbulas. Então você tem o hax, as barbas, dentro das barbas você tem as bárbulas, e esse padrão se repete desde a asa do animal. Então foi isso que foi observado, e isso que a gente quis trazer para as penas. Essas penas são impressas em 3D. Qualquer um aqui conseguiria imprimir essa pena na sua casa. Juro. Uma impressora calibrada, de baixo custo, você consegue imprimir essa pena. Pena que respeita a estrutura, pena impressa em 3D, que respeita a estrutura do animal, utilizado biomimética. Que o mais interessante é, até uma descoberta que aconteceu posteriormente, elas estão sendo impressas em PLA e em PETG. O PETG ele já é flexível naturalmente. E você consegue trabalhar a flexibilidade dessa pena mexendo na espessura do hax, né, tendo até uma espessura variável. Mas quando a gente fala do PLA, o PLA ele não sofre essa deformação elástica. Se você pegar o PLA e dobrar, ele quebra, ele esbranquece e quebra. Com essa microestrutura criada a partir do olhar para as penas, não. É flexível. Você consegue pegar a pena e mexer com ela à vontade. Ela continua com balanço. Ou melhor, com uma parametrização, você consegue escolher não só o formato da pena, o desenho que ela quer. Se você olhar ali no Cocá, você vai ter uma pena triangular, uma pena maior do que a outra. Enfim, você consegue tanto trabalhar o formato, a silhueta que a pena vai ter, mas sim, a espessura dela, o balanço que ela vai ter, a flexibilidade que ela vai ter. Então você tem uma variedade muito grande de cores essas que lembra que eu falei que pode ser com pigmentos naturais. Você está utilizando a impressão 3D, que já é a manufatura que menos emite CO2, desde a construção e produção de uma máquina até a impressão de uma peça, que não tem desperdício, como o Léo falou, não utiliza água. Super sustentável. Hã? Não mata o animal? Obrigado. Eu esqueci dessa parte, porque para mim tá tão... Nem falei do bichinho, né, tadinho. Curiosidade, as penas dos animais, eles não pedem, por favor, com licença, senhor ganso, senhor pavão, fazão. Também não tem sedativo, não. É uma técnica chamada técnica zíper, porque a forma que eles arrancam com a mão lembra o movimento de você fechar e abrir um zíper. Então você arranca, e quando a gente está falando de crueldade dos animais, a pena do bicho, aí se ele sobreviver, ano que vem a gente usa de novo. Se ele morrer, morreu, pelo menos eu vendi algumas toneladas de plumas, de penas. O Carnaval usa, uma escola de samba, do grupo especial, usa umas 90 mil penas na avenida. Pena pra caramba, né? Uma ala pequena usa ali umas 4, 5 mil penas. Uma fantasia de alegoria usa 10, 15, 20 mil penas. Eu apertei alguma coisa aqui. Já foi pro prólogo. Ótimo, tudo bem, foi o time, eu sabia. Nem foi sem querer. Mas, enfim. Bom, fechando isso aqui, seguindo toda essa ideia que a gente está trazendo para vocês, a gente resolveu deixar aqui um prólogo do Sartre, que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque ele não criou a si. E assim é livre. Pois tão logo é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo que faz. Então,
sejamos livres de forma sustentável. Eu gostei muito dessa frase, foi até uma frase que o Thiago trouxe para mim, para uma viagem que eu tive, né, e que diz muito sobre o que a gente estava falando. Se, dizem, não sei, somos a imagem de Deus, e Deus é o grande Criador, e nós temos a liberdade, e como ele disse, seguindo a ideia de Prometeu, né, a chama, de criar, o mínimo que a gente tem que fazer é, utilizando esse poder de criação, inovação, a gente está aqui na Rio Innovation, é ter a responsabilidade sobre aquilo que nós criamos. Eu agradeço imensamente a vocês. Deixo aqui a foto dessas pessoas muito bonitas, principalmente o último, com os nossos contatos. Venham, levantam, por favor. Convido a todos vocês a conversar com a gente, quem tiver interesse, pode chamar a gente nas redes sociais, tá? Somos super acessíveis. Aqui embaixo, no andar de baixo, tem um stand em parceria com a Migança, aproveitando o momento para agradecer a Migança, o Wildon, a Ana pelo espaço, né, assim como o Clean Up the World. Então a gente tem um stand aqui embaixo, do lado do Speed. Quem quiser conversar com a gente, fique à vontade. E não fujam. Acho que a gente tem uma coisinha aqui para vocês, que eu quero dar um brindezinho para quem está aqui presente. Obrigado, gente. É isso. Como é que volta? Podia voltar, né? Ah, vocês querem aproveitar e fazer alguma pergunta? A ideia foi dela. Aí, se vocês quiserem... Principalmente para o Thiago e para o Léo, eles adoram responder perguntas, gente. Boa noite, estão me escutando? É Giancarlo, sou professor da Universidade Federal do Paraná. Parabéns pela palestra, muito bom, né? Desenvolvimento dessas peças perto da reciclagem. Minha pergunta é, vocês que já fazem, porque poucas empresas fazem produções tão longas, né? Com muitos materiais, a pessoa faz uma, duas, mas você já está há um tempo e já fazem em escala piloto, né? E bastantes peças. Vocês já compararam a fabricação de uma peça que já existe, né, de material virgem, com o material que vocês fazem? E qual a quantidade de CO2 ou recursos a menos que vocês deixam de gerar por essa fabricação, né? Essa comparação, por exemplo, uma avaliação de ciclo de vida. Vocês já compararam um produto virgem com o produto de vocês e saber quanto é CO2 ou recursos naturais já deixaram de ser impactados por alguém usar suas peças em vez de virgem? Já aplicaram essa metodologia ACV ou ainda não chegaram a fazer esse cálculo? Olha, nós já fizemos o estudo, isso que você está falando, da questão, né, desse cálculo de quanto de CO2 e de recursos naturais, conversa muito com o design ecológico, né, e tem sim cálculos a ser feito. Eu e Léo chegamos a fazer esse estudo de um produto, inclusive de uma luminária impressa em 3D. E a gente viu que tem uma redução alta, eu não lembro, isso aconteceu há 2 anos atrás, mas tem uma redução altíssima na emissão de CO2, principalmente, tá? Porque a gente acaba falando... Bom, primeiro a gente está utilizando materiais que já são eco-friendly, já pensados numa questão de pouca pegada de carbono, né? Muitos deles reciclados. E a impressão 3D também é a manufatura que menos emite CO2 e não tem desperdício de material. Mas eu não sei te dizer em números. Claro, Pinhal, por favor. A pergunta é muito boa, mas ela é só a ponta do iceberg, tá? No caso que eles citaram ali, às vezes você trocando uma pecinha mínima, você dá uma sobrevida no equipamento que tinha uma pegada de CO2 infinita. Então, não é só pensar que a impressão... Mesmo que a impressão 3D tivesse uma pegada de carbono pior do que a da peça, no efeito geral, ia ser infinitamente maior, porque você estendeu a vida numa coisa imensamente mais complexa. Eu acho que essa sacada que tem que ser feita. Você estender a vida de alguma coisa muito maior do que aquela peça que você fez. Foi o caso que a gente aplicou. E isso vale mais ainda para metal, que com certeza em algum momento eles vão entrar em metal, que aí a brincadeira é outra história, mas é o caminho.
Obrigado, Pinhel. Com certeza tem uma redução de gasto energético absurdo e, como ele falou, é uma ponta do iceberg, né? A gente pensa, nesse primeiro momento, a gente fica com isso na cabeça, mas tem muita coisa envolvida nessa cadeia. E além disso, a gente precisa considerar a questão logística, porque na hora em que você tem mini fábricas que estão espalhadas fazendo a operação sem que você tenha que deslocar o material pronto, você começa a ter uma otimização muito grande em termos de logística. E aí reduz muito, porque hoje muito do que a gente tem de impacto de pegada, né, dos produtos está na logística. Então isso também é muito importante. Mais alguém gostaria de falar? Já corro aí, peraí, todo mundo tem que te ouvir, cara, peraí. Tem um outro ponto também, uma outra dimensão ESG disso tudo que eles mostraram aí, que é o seguinte: você, eventualmente, pode transformar a tua produção em produção local. Uma peça que vinha lá do norte da Noruega, você produz em Duque de Caxias. Então, você gera riqueza local, você evita gasto com logística, caminhão, combustível, óleo diesel e tudo mais. Então, os impactos aí são imensos e, às vezes, não são tão fáceis de enxergar, né? Só como complementar para calcular isso. Você calcula quanto de transporte a menos daria, né? Então, toda essa coisa, esse um cálculo, mas pode calcular todos eles. Porque a logística reversa, como você falou, para a entrega como para a coleta dos resíduos. E aí você pode calcular e aí ainda você sabe a quantidade, quanto você deixou de emitir só por você fabricar essa peça. Incluindo essa logística que ele falou. Mas dá para fazer a partir de um ACP. Muito interessante. Claro, o quantitativo é legal, mas o qualitativo é tão esmagador que acho que já está meio justificado, a não ser que você queira um número. Legal, e assim a gente agrada tanto os artistas quanto o pessoal das exatas, né? Com quantitativo, qualitativo, fica todo mundo feliz. Mais alguma pergunta? Peraí, que descer. Ai, meu Deus do céu. Seguinte, Rafael, vocês estão usando filamento reciclável. Outras empresas como a de vocês, de impressão 3D, provavelmente estão usando também os filamentos que não são recicláveis. O filamento reciclável, ele é mais caro? As empresas como vocês estão trocando o filamento não reciclável pelo reciclável? Como é que acontece isso? Eu me interessei em ver a palestra de vocês, porque justamente a impressão 3D, no geral, usa o não reciclável. Eu nem sabia que existia esse filamento que vocês estão mostrando aqui. Ótimo, muito legal essa pergunta. Então, quando a gente fala de outras empresas usando material, você falou reciclável, né? Os plásticos são recicláveis. Agora, o que a gente está fazendo é com material reciclador. O Ariane, ele usa só material reciclado, por exemplo. Né? É um parceiro, uma empresa que trabalha com impressão 3D que só usa reciclado. Tá? Eu acho, a verdade é que eu acho que todo mundo já devia usar reciclado, porque você só tem ganho. É que ficou comum, mas a tendência é essa migração. Eu acredito que a tendência é a migração e eu acredito que em breve essas outras empresas, né, ou vão internalizar esse processo de reciclagem, né, ou em breve vão ter esses postos de reciclagem rápida e fácil que a impressão 3D permite, porque é verdade que um sistema de reciclagem, né, de filamentação, né, de triturar, fazer esse filamento, pega ali 9 metros quadrados, ou 6, se você pegar um menorzinho. Então é fácil, é barato, é viável. Então a tendência é a impressão 3D utilizar só material reciclado. Você falou que o plástico ele pode ser reciclado algumas vezes. E até um momento que ele não consegue mais ser reciclado. E acontece o quê com esse plástico? Bom, todo plástico ele tem ali seu ciclo de vida. Então a gente vai ter alguns materiais. Bom, nós trabalhamos com diversos plásticos, né? Então a gente trabalha com PLA, PETG, TPU, o que mais? Nylon. Tem muitos termoplásticos. Cada plástico tem ali o seu ciclo de vida, vamos dizer assim. Alguns mais, alguns menos. Quando ele chega nesse seu limite, ele degrada. Ele perde ali
aquelas propriedades de termomodelagem, vamos dizer assim, entende? Quando a gente usando, por exemplo, o PLA, né, é um material de origem vegetal, é um material que pode ser compostado, só que em composteiras industriais. Não estou falando que você, na composteira da sua casinha ali, vai conseguir, mas em composteiras industriais ele pode ser compostado. Né? Isso aí são exemplos que eu consegui trazer para você. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Até você comentou de ciclo de vida, né? O material ele não é reciclável, um plástico ele não é reciclável indefinidamente. Tá saindo som? Tá? Ele não é reciclado indefinidamente porque durante o uso dele ele vai ser contaminado de qualquer forma. Ele pode ser contaminado, um mínimo de contaminação vai se acumular. E além disso, durante a termoformagem, eu tenho que aquecer esse material até uma temperatura específica. Um engenheiro de materiais explica isso muito melhor do que eu, com certeza, mas a molécula dele vai começar a se degradar e a própria vida útil do próprio material, como o Rafael falou, passou os ciclos. Com essa molécula se degradando, ele vai ter uma performance diferente. A partir de um momento, um processo de injeção, um processo industrial mais consolidado, ele tem tolerâncias muito mais específicas do que a impressão 3D tem. Então, por isso não é tão utilizado num processo... Por isso que é uma inovação muito grande utilizar plástico reciclado em injeção. Na impressão, não é tão utilizado ainda por uma questão de ser fácil. Conseguir material virgem é muito fácil. É mais fácil eu pegar um pellet industrializado de uma indústria, tacar na minha máquina e extrudar toneladas por dia, ou é mais fácil eu coletar material de catador, higienizar, triturar, até ele mostrou ali no vídeo, injetar uma linha crua, né, uma linha bruta, triturar de novo, virar um pellet perfeito e aí extrudar um material ecologicamente correto de qualidade. Não, isso não é tão fácil. Isso é muito bom, é muito legal, mas não é tão fácil. Por isso as pessoas não fazem ainda. E vai ser um pouco mais caro. Para um material de alto valor agregado, que é o filamento de impressão 3D, ainda assim vale a pena. Tanto que até o vídeo que a gente passou da Prusa Research é um material que é comercializado na Europa a um preço normal. É um preço comum, não é um preço premium. Eu vou encerrar aqui, só fazendo um adendo, do tipo, o que o Léo falou, por que eu acho que a impressão 3D e o material reciclado, mesmo que seja um pouquinho mais caro às vezes, fazer essa reciclagem, tem uma combinação tão perfeita, queijo goiabada. Porque quando a gente fala de impressão 3D, uma indústria maker, ou a Delta, por exemplo, design de produto, a gente está trabalhando muito com desejo, com aquilo que não existe. A gente está materializando uma ideia que tem só na sua mente, que você não vai encontrar numa prateleira. Então tem muito valor agregado. Então, essa diferença pouca no custo do material se dissolve facilmente nessa materialização, nessa ideia. Obrigado a todo mundo de novo. Desculpa ter estendido aí, Wildon. Olha aí, pessoal batendo palma mesmo, forte, porque é um timaço aqui nesse palco, hein? Estamos transmitindo para YouTube, no canal da Amigança, e para a UTV, para todo o Brasil, TV aberta, UHF. Obrigado, pessoal. Claro! Novidades sempre chegando aqui pelo palco do Clean Up the World. Obrigado a presença deles.